o hipnoterapeuta João Marcelo, que participa toda quarta-feira aqui do nosso Panorama 95. João Marcelo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, meu amigo Geraldinho, bom dia também, caros ouvintes que sempre estão aqui nos acompanhando todas as quartas-feiras. E o nosso tema desta quarta-feira, dia 9 de março do ano 2022, na sua participação aqui no nosso programa, é justamente regressão não é terapia. Isso é uma afirmação ou é uma pergunta? Pois Marcos, normalmente toda quarta-feira sempre eu trago, sempre falando sobre algo, né, relacionado aos problemas, né? Hoje eu vim falar um pouco mais da terapia em si, né? E o nosso tema de hoje é regressão não é terapia, que muitas pessoas quando pensam que em hipnoterapia, em hipnose, as pessoas acham logo que é regressão, né? E há um certo receio. Muitas pessoas quando entram em contato através do WhatsApp, ou do Instagram, ou por ligação, atrás de marcar uma consulta, tem pessoas, Marcos, que perguntam logo: ei, aí você trabalha com regressão? Ei, aí assim, a gente vai, a regressão de vidas passadas e de não sei o que, eu vou ficar assim, levitando para poder fazer uma regressão e não sei o que. Então, na verdade, Geraldinho, muitos mitos, né, que rondam em torno de tudo isso. E mas preciso... existem realmente essas dúvidas? As pessoas acham Existem, isso? Essas dúvidas são reais. E por isso que eu trouxe esse tema hoje, para que nós possamos desmistificar, né, o que é de fato a regressão, certo? Tem pessoas que pensam que regressão é como se você voltasse, né, a algo, como pela crença da pessoa. Eu gostaria, João, de fazer uma regressão para eu poder voltar na minha vida passada, para eu descobrir, né, o que foi que eu fiz, porque o povo diz que às vezes eu convivo com quem na minha vida passada eu causei isso e agora eu tô aqui para poder aprender com ela, para poder conviver. Você quer descobrir, você faz esse tipo de trabalho? Aí eu digo: minha querida, meu querido, nós não trabalhamos com isso não. E na verdade, sim, dependendo da crença, preste atenção que eu vou falar agora, dependendo da crença da pessoa, isso pode sim acontecer. Pode acontecer como? Ela vai voltar a uma vida passada? Não, mas isso foi apenas uma criação que a mente dela criou, entende? Então, pode sim, de fato, dentro de um processo, né, de regressão, que eu vou explicar o que é essa regressão, essa pessoa, dependendo da crença dela, ela pode sim criar tudo isso, porque o nosso cérebro, né, ele não consegue diferenciar o real do imaginário, então por conta disso ele consegue também criar muitas coisas, tá bom? Então veja só, Marcos, a regressão, ela é uma ferramenta muito útil nas mãos de um terapeuta que é competente, que faz um trabalho sério. Porém, ela serve apenas como um meio para a terapia e não ela por si só é terapia. Porque veja, regressão tem que ter uma certa cautela no sentido de falar, pois tem pessoas que pensam: João, você trabalha com regressão, porque as pessoas pensam que a regressão por si só vai resolver o problema. E a verdade é que não é. E para que é que serve a regressão dentro de um processo de terapia? Antes disso, vamos entender o que é regressão. Geraldinho, quando sente assim um perfume, Marcos, aí ele lembra lá eita, a esposa de Geraldinho escutar isso. Mas ele não é ciumenta não, pode falar. Não, né? Também. Quando Geraldinho vai passando na rua e sente um certo perfume, Geraldinho lembra
daquela menininha, primeira namorada dele. Aí lembra assim, lembrança. Não comprometa, Geraldo. Não comprometa, né? Me dê como exemplo, então, né? Fica mais fácil. Mas veja. Tá doido pelo exemplo. Tá doido pelo exemplo. Siga. Mas veja, essa lembrança que esse perfume remeteu, na verdade é uma regressão, entende? Igual uma música, tá tocando uma música, a gente lembra de algo, vem uma lembrança tão gostosa, né? Isso é regressão. São lembranças. Ou seja, naquele momento, ali você estava lembrando. Parece que assim, veio aquele que é um sinal, um gatilho, né? Podemos assim até falar, né? Um gatilho que é o perfume, a música, então veio aquela lembrança, né? Aí, nem estava lembrando disso, essa música agora me fez lembrar de algo, foi tão bom nesse dia, né? Isso é uma regressão. Então, para você ver que é algo muito simples, é você trazer aquela memória que você não estava lembrando, né? Você trazer aquela memória à tona. Agora, dentro do processo da terapia, no lugar do perfume, no lugar da música, nós utilizamos o quê? A emoção. Então, eu me sinto rejeitado, me sinto um vazio aqui, é um vazio tão grande dentro de mim e eu não sei porquê. Então, dentro do processo de terapia, nós vamos utilizar a emoção da rejeição, do vazio, para poder encontrar o que é que está por trás e quando é necessário, que nem sempre é necessário fazer regressão, mas quando se vê que é necessário, aí através da emoção, aí volta, a memória vai trazer agora, seu subconsciente vai trazer agora a lembrança da primeira vez que você sentiu a sensação de rejeição na sua vida. Então, vem assim, algo automático, em 3, 2, 1, pá! Vem a lembrança, igualzinho quando eu cheiro o perfume e lembro da namorada, entende? Então, a emoção faz isso, através da emoção, rejeição, pá! Aí vem a lembrança da primeira vez que eu me senti rejeitado, certo? E, na maioria das vezes, é algo que a pessoa às vezes nem estava lembrando, né? E se eu não conseguir? Todo mundo consegue? De conseguir, consegue. Agora vai depender se você vai se permitir a passar por essa experiência. Agora, como usar a regressão para me ajudar? Por exemplo, uma autoajuda, né? De repente eu tenho um conflito emocional, né? Aí você disse que a regressão não é terapia, mas eu posso usar a regressão para tentar resolver esses conflitos? Sim, é o que eu estou falando. A regressão por si só, ela não é terapia. Por quê? Veja, a ideia de descobrir um evento reprimido, por exemplo, é algo que o próprio criador desse conceito, que foi o Freud, ele abandonou. E ele abandonou por quê? Porque só descobrir não vai adiantar de nada, entende? Veja, eu sofro de rejeição. Aí eu vou fazer uma regressão e descubro porque eu fui rejeitado pela minha mãe ou pelo meu pai por causa disso. De que vai adiantar, Marcos, você apenas descobrir qual é a causa? Isso vai lhe gerar mais dor, mais sofrimento, a ferida vai ficar mais aberta. Tá entendendo? Então, não adianta só descobrir, só entender. Isso não vai resolver o seu problema. Ao contrário, pode ser que piore o seu quadro. Agora, dentro da terapia, né, porque a terapia, ela consiste em encontrar e tornar consciente todo o aprendizado que foi ocasionado por esse evento. Então, dentro da terapia, nós vamos entender através da regressão, encontrar, né, por exemplo, encontrar onde foi que começou essa sensação de rejeição, e aí a partir disso nós vamos, através de um processo de compreensão, que é compreender aquele momento, aquela dor, aquele sofrimento, e sim depois, através de processos adaptativos, proporcionar uma reeducação da mente subconsciente, né, gerando para a pessoa uma melhor qualidade de vida. Ou seja, o caminho
da regressão dentro da terapia é lhe possibilitar um novo olhar, uma nova oportunidade. Vou dar um exemplo de um cliente meu, que essa pessoa, né, ela sofria muito com ansiedade e dentro da ansiedade ela sentia muito essa sensação a sensação de que era sujo, sabe? Uma sensação que parece de nojo, e essa pessoa não conseguia se amar, Marcos, não conseguia, por exemplo, se olhar no espelho, nem nada, né? Se achava muito feia, se sentia suja, e ela não conseguia identificar por quê. Vamos fazer terapia? Dentro da terapia foi necessário fazer uma regressão. Nem sempre é necessário não, viu? Então, mas nesse caso foi necessário. E aí veja, quando volta para a primeira vez que você sentiu essa sensação de nojo no seu corpo, de se sentir sujo, pá! Aí veio a lembrança. Olha de que veio a lembrança. De um abuso. Veio a lembrança de um abuso. Quer dizer, imagina a dor que essa pessoa sentiu, né, ao recordar isso. Então veja, só fazer a regressão por si só, se eu parasse aí, menino, ia ser um estrago maior ainda na vida da pessoa, entende? E a terapia é o quê? É fazer você compreender, entendeu? É você trazer aquela emoção que está reprimida à tona para poder resolver, né? Através do processo de compreensão e depois a reeducação. Então, o que foi feito? A pessoa teve a oportunidade, como adulta, voltar naquela situação e resolver com a maturidade, com a sabedoria que ela tem hoje. Então, veja, aquela criancinha que sofreu aquele abuso, ela não sabia lidar com aquilo, ela não sabia nem o que estava acontecendo, entende? Então, aquela criança só sentiu medo, só sentiu que estava fazendo algo errado, que não estava certo, foi a percepção da criança, né? Então, hoje o adulto volta para resolver o que aquela criança não soube lidar com aquela situação. Aí o adulto vem e resolve por ela, entendeu? Mas, veja só, e resolve por quê? Como assim, João? Eu vou voltar no passado e vou resolver? Não estou entendendo. Veja, a nossa mente, ela é amoral. O que quer dizer isso? A mente não consegue diferenciar o que é real, o que é imaginário, o que foi passado, futuro, presente. A mente não entende isso, não. Por isso que de vez em quando a gente vê flashes na nossa mente de algo que já aconteceu há tanto tempo. Porque para a mente, ela pensa que está tudo acontecendo agora, certo? Então, através do processo de regressão, nós vamos acessar essa memória que não estava disponível e, através da hipnose, que é tornar a imaginação realidade. Então, lembrei disso, aí a hipnose que torna realidade. Então, a gente vai revivificar essa situação, esse evento, e aí, a partir dessa revivificação, aí a gente faz com que, através do processo de compreensão, compreender a dor, colocar a emoção que está reprimida para fora, certo? Para assim resolver toda a situação e reeducar a mente. E aí, quando passa por esse processo de reeducação, aí a pessoa realmente fica livre e vai ter uma melhor qualidade de vida. O Vim faz uma pergunta aqui bem interessante. Ele quer saber o seguinte: a regressão, ela passa pela sensação de acreditar em vidas passadas ou não? Não, veja, olha, como eu estava falando, até no momento que eu falei sobre a regressão de vidas passadas, quando tem gente que me procura pensando que, eu quero fazer regressão de vidas passadas. O que é que acontece? A regressão, por si só, ela vai fazer com que? Ela vai fazer com que venha, né, situações, lembranças de eventos que já aconteceu na sua vida. E onde é que fica gravado isso? Na nossa mente, né? Nossa mente consciente, que ela vai guardando. É a memória de longo prazo, né? Que é o hipocampo, que é responsável pelas nossas memórias de longo prazo. E tudo vai ficando armazenado ali dentro. Só que, imagina só, é como um computador. Tá lá, tá tudo guardado. Só que quando eu quero acessar essa parte, você vai lá e acessa, entende? Mas está lá guardadinho. A nossa mente funciona da mesma forma. Fica lá
guardadinho, quando a gente precisa, vai lá e pega. A regressão vai ser isso, é você abrir uma pastinha e pegar algo que estava guardado. Na regressão de vidas passadas, tem gente que vai fazer um processo e ela consegue voltar a uma vida passada. É uma vida passada? Não. Se é, se não é, eu também não vou entrar nessa esfera, não. Mas, na nossa concepção da neurociência, não é. Por quê? Pegue uma pessoa que não acredita em vidas passadas. Pegue. Vamos dizer que Geraldinho Nesse caso, a regressão dará certo? Peraí que eu vou chegar lá. Geraldinho acredita fielmente em vidas passadas. Você não acredita. Certo. Agora, faça com Geraldinho. Geraldinho, tô aqui, tô na Grécia. Sou imperador. Ótimo, para ele deu certo. Por quê? Porque ele acredita. Agora vai para você. Menino pode fazer o que quiser. Não consegue. Por quê? Porque você não acredita, entende? Então, o que é que está por trás disso? É a sua crença. Se eu acredito, aí você vai tornar realidade. E tem muitas pessoas que, veja, um ansioso, ele foge da realidade, ele foge do seu problema. Então, às vezes, a sua mente pode criar um mecanismo de defesa e achar que, o problema é tão doloroso, causa tanto sofrimento, que eu não me acho, a mente acha assim, que eu vou criar toda uma história, entende? Então, aí faz você acreditar que o seu problema está, de fato, numa vida passada. E que, na verdade, não é. Seu problema está aqui, nessa vida, está sofrendo aí agora. Ouvindo pergunta, e no caso da dor, do sofrimento, do luto de um filho? A regressão ajudaria? Veja, tem pessoas que isso eu ajudo dentro da terapia, eu ajudo a pessoa em alguns momentos, principalmente em relação a isso que o ouvinte está falando, que é a questão do luto, né? Às vezes você não teve uma despedida, né? Às vezes um pedido de perdão. E, Marcos, através da regressão dentro da terapia, nós conseguimos fazer com que isso aconteça, né? Eu lembro de uma terapia que foi muito marcante, que essa pessoa, ela estava com a flor e era para se despedir da avó e ela não conseguiu. Ela não conseguiu ter essa despedida. E através da regressão dentro da terapia, ela conseguiu realizar isso. Então, teve esse sentimento, aquele sentimento de culpa, sabe? Que ela tinha, né? Que não tinha feito o que queria ter feito. E dentro da terapia, ela conseguiu realizar. E depois ela teve aquela sensação de alívio que tinha dado certo, né? E que fez, de fato, a despedida, o reencontro, né? Com a pessoa, com o ente querido dela. E dentro de outros contextos, como já aconteceu dentro da terapia, muitas pessoas conseguem, né, fazer essa despedida, né, esse adeus, às vezes um pedido de perdão, às vezes uma conversa que ficou faltando, né, e às vezes tem gente até que passa por um processo de luto, Marcos, e não conseguem superar isso, né? Então a regressão dentro da terapia pode lhe ajudar a entender, né, o que está por trás de tudo isso e poder te ajudar. Tem um ouvinte aqui com a gente no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Eu acho sim, quando se tem um abandono, no meu caso eu fui abandonada assim que eu nasci. Um hipnoterapeuta disse que não resolve. Eu acho que tem casos que resolve sim, quando existe aquela mágoa, aquele rancor, e muitas vezes você não sabe por que foi abandonado, e às vezes foi um motivo, não vamos dizer justo, eu acho que nada justifica abandonar um filho, mas por outros motivos eu acho que resolve sim. No meu caso não, porque eu fui criada com todo o amor e minha mãe adotiva me deu mais do que o necessário para que eu fosse uma pessoa feliz. E eu não sei quem é a minha mãe, não sei porque ela me abandonou. Eu fui adotada, eu tinha 12 horas de nascida quando eu fui adotada. E eu não sei não, mas eu acho que em vários setores da vida resolve sim. Porque muitas vezes aquela mágoa que você tem, aquele rancor que você tem, aquela raiva que você tem naquela pessoa e você não sabe o porquê, eu acho que seria uma resposta.
No caso dessa nossa ouvinte, a regressão resolvida. Veja só, eu acho que, minha querida, você entendeu um pouquinho errado. Porque, veja, eu acho que resolve sim. Veja, não é a regressão por si só que vai resolver o problema, entende? Porque, veja, eu fui rejeitada, eu vou voltar isso aqui, vou reviver tudo isso. Veja, você só sentir a dor da rejeição, da raiva, né, do desgosto, só isso não vai fazer você resolver seu problema. Ao contrário, vai fazer doer mais ainda, entende? Vai abrir mais a ferida. Agora, dentro da terapia, nós vamos usar isso como? Você vai voltar, vai reviver tudo isso, e nós vamos, através do processo de compreensão, né, fazer a triangulação, que é o quê? É entender essa dor, entende? E a partir dessa dor que é compreendida, aí sim, vem uma nova compreensão, e o que antes para você era motivo de dor, de sofrimento, que causava realmente, né, essa dor dentro de você, então hoje não, ela vai sanar. Por quê? Porque agora eu tenho a compreensão, né, de que não faz mais sentido eu sofrer por aquilo. Então a terapia justamente vai lhe causar esse desprendimento da dor, né? O que antes eu olhava, ixi, Maria, isso aqui me causa tanta dor. Pós-terapia, você olha e diz, não, tô livre, tô limpo, tô aliviado, isso não me causa mais tanta dor nem sofrimento. João Marcelo, ele é hipnoterapeuta, está na clínica Anaí Costa, na rua Padre João Maria, número 56, ali vizinho à Catedral de Santana, no centro de Caicó. O telefone mudou, não é isso, João? Foi, nós mudamos o telefone. Vamos lá, atenção para o novo telefone. O nosso telefone é 9696... Deixa eu até olhar aqui, viu? Não vai se atrapalhar, pelo amor de Deus. Porque é número novo, aí a gente vamos aqui. Espera aqui. 9696-6533. Vou Muito repetir. fácil, né? 9696-6533. Lembrando que a primeira consulta de avaliação, ela é totalmente gratuita, né, para que você possa conhecer o nosso trabalho, né, e realizar o seu tratamento, tá bom? Obrigado, João, pela sua participação. Até quarta-feira, se Deus quiser. Até quarta-feira, se Deus quiser. 8h38. Vamos ficando por aqui. Tenham todos uma ótima